Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, Hugo Seneviva Retouching, e essa semana a gente vai falar de carros. Vocês já viram que eu lancei o primeiro vídeo dessa semana, coloquei lá no canal para vocês, foi o trabalho da Land Rover, onde a gente cobriu várias coisas. E voltando ao tema carro, né? Que essa semana a gente vai abordar bastante coisas de carro. Eu vou trazer até um projeto que eu fotografei e retoquei para vocês. Na verdade, acho que vou trazer os dois que eu fiz. Que eu peguei o meu carro, fui para algumas locações aqui e fiz as fotos, depois retoquei. E eu vou contar um pouquinho para vocês como que foi o desafio de fazer isso e tudo mais. Mas, nesse segundo dia, eu trouxe um trabalho bem legal que eu achei no Behance, do Accent Studio. Esse estúdio, se eu não me engano, é um estúdio da República Tcheca. E foi o trabalho que eles fizeram para esse Kodiaq Eiffel, que é uma SUV e é um carro bem legal. E hoje a gente vai conversar sobre algumas coisas que eu achei interessante nesse projeto, mas também algumas coisas que são legais para vocês saberem identificar e sempre estudar, beleza? Então vou dar uma passada rapidinho aqui no projeto, só para a gente ver. Ele tem, acho que é dividido em duas partes. Tem uma parte mais urbana, depois eles pegam a estrada, vão para essa montanha e depois eles acabam acampando com a família. Depois tem uma outra shot aqui de cidade e termina com essas aqui, beleza? Então vamos voltar aqui, galera, e vamos analisar agora uma coisa que eu falei ontem, que eu achei legal voltar hoje, é o lance do reflexo no carro, tá? Então, tem vários fatores que vão influenciar a reflexão do environment no seu carro. Nesse caso que eu falo do carro, na pintura, tá? Na pintura do carro, e sem falar que os vidros sempre vão refletir, dependendo da intensidade da luz e tudo mais. Mas quando se trata da pintura, existe alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, se essa pintura é uma pintura mais reflexiva ou se essa pintura é uma pintura um pouco mais fosca. E aí, por exemplo, a lataria do carro, ela vai refletir bem mais quando ela não tiver uma fonte de luz muito forte em cima. Então vão ser mais ou menos nas áreas um pouco de sombra, ou que a luz não está tão forte assim. E também vai variar se tem alguns objetos muito perto do carro, na linha ali. Então depende muito. Um exemplo que você pode levar em consideração disso é quando você está dirigindo e você para no semáforo e tem vários carros em volta, você consegue ver a reflexão de tudo, porque eles estão muito perto do carro. E geralmente, se for à tarde, alguma coisa assim, o sol está mais em cima, então do lado você vai conseguir ver bastante reflexão, tá? Mas não precisa ficar desesperado nem nada, que eu vou passar aqui, a gente vai conversar e vou mostrar alguns exemplos para vocês da onde essas reflexões estão aparecendo na lataria, e assim como sombras e tudo mais, beleza? Então nessa primeira imagem aqui a gente nota que o sol está bem alto, porque você pode ver na sombra aqui, ó. Ele está bem alto e um pouco, nesse caso, com direção a mim. Então vou dizer que seria um pouco pro norte, nesse caso, né? Não sei. Não quero falar besteira. Mas você percebe que o sol está bem alto porque a sombra não tem muito blur na sombra. A sombra está bem marcada. Você percebe que nessa sombra aqui do prédio ela tem um pouquinho mais de feather, mas eu acredito que é por causa que ela está muito alta. Então essa sombra vem e ela sofre uma pequena variação. Mas você percebe que quando tudo está mais perto do chão ali, no caso, as pessoas e o carro, você consegue ver que a sombra fica marcada certinho. Então eu acredito que deveria ser por volta de 1 hora, 2 horas da tarde, alguma coisa assim, nesse caso. E você percebe que você consegue ver o reflexo do topo do prédio aqui, ó. E ver até um pouquinho do sol. Não sei se o sol seria outra coisa aqui. Não dá pra ver direito.
Mas você percebe que o vidro já reflete tudo certinho e você tem uma reflexão do topo do prédio passando aqui no carro e fazendo um efeito bem bacana, ó. Beleza? E eu achei interessante essa shot também, galera. Lembra que eu falei ontem que sempre é legal quando você está trabalhando com carro para trazer um senso de movimento, seja ele pela perspectiva da sua cena, seja ele mostrando o caminho da onde o carro vai. Você percebe que eles pegaram essa alley aqui, que é tipo uma ruazinha pequenininha que fica entre quarteirões, e você percebe que pelo fato dele ter uma perspectiva que vai até o fundo ali, ele te dá uma ideia da vibe dessa alley, e você consegue contar uma historinha, tipo, tem a mocinha saindo, o cara entrando aqui, a mulher entrando no carro, essa mulher já estava indo para cá, e por acaso ela voltou prestando atenção no objeto principal, que é o carro, nesse caso. Eu achei legal também, por causa que eles tiveram essa sacada aqui, então trouxe alguns outros elementos para deixar essa cena bem mais legal do que ela já é. Bom, essa outra cena aqui eu acho que tá bem legal também, e você percebe que é um pôr do sol, então você vê que o sol tá um pouco para a esquerda aqui, por isso que ela faz essa sombra bem grande aqui. Mas você percebe que o sol, que ela não tem tanto blur, que ela é um pouquinho mais marcada aqui. Mas você percebe que quando ela bate nas montanhas, essa parte aqui, por estar um pouco mais longe, ela deixa com um pouco mais de blur, e nas áreas que o sol bate, ela fica mais amarelinha. Então vocês vão perceber que como o sol está aqui no topo esquerdo, no topo esquerdo, na diagonal esquerda, aqui perto do botão Save, estaria um pouco mais para lá por causa do ângulo. Mas você percebe que nem eu mostrei no Land Rover ontem, ele aquece um pouco mais. Ó. Você percebe que nas áreas que a luz está bem forte, o carro não reflete tanto. E você percebe que a partir do momento que passa nos tonzinhos um pouco mais escuros, os reflexos começam a aparecer, tá? Essa parte de cima, ela sempre vai refletir o céu, então ela vai ficar um pouco mais azulada e vai acender um pouco, mas você percebe, ó, que o lance que eu falei da proximidade e tudo mais. Então esses fundamentos, quando você começa a pensar e começa a aplicar, começa a analisar as imagens, tudo começa a fazer mais sentido para você, e isso tudo vai registrando na sua cabeça para quando você for fazer uma produção sua, isso já está tudo na sua cabeça, então você já vai saber como se comportar. Ou, por exemplo, estou usando duas fotos diferentes, mas olha, a foto que eu peguei do carro aqui, por exemplo, é de estúdio, então eu vou ter que recriar a luz. Então, um desses casos, você teria que pegar a direção da luz do seu backplate, que seria a foto dessa estrada aqui, e ver como você ia casar a iluminação, no caso, se isso fosse um 3D ou uma foto de estúdio. Beleza? Vamos seguir aqui então. Essa foto já é uma foto super low light. Você percebe que tá parecendo que tá tudo meio que num softbox, por causa que o céu está nublado. Aqui você tem um pouquinho de uma área mais clara, por causa que o farol do cara tá ligado. Você percebe que é um pouco nublado, que forma esse lance do softbox, de novo, porque eu falo das sombras. Ó. Olha como a sombra tá bem suave, e ela tá como se fosse ela tá super com blur, não, tô falando besteira. Ela tá com bastante feather, então você percebe que não tem nenhuma incidência de luz muito forte para que essa sombra se marque e marque na grama. E você percebe que por causa disso torna o carro bem mais reflexivo, mas nesse caso ele está refletindo o céu em volta dele, e você consegue perceber aqui, ó, que ele reflete um pouquinho do background e fica uma shot bem legal. Agora vamos passar para o outro. Esse aqui é uma shot que ficou super legal, porque eu achei que o trabalho de composição ficou muito legal. Por quê? Você tem a linha das montanhas passando por cima e uma linhazinha aqui. Você tem o carro mais ou menos no meio, um pouco para a esquerda, e você tem várias separações legais, seja do rio aqui,
seja desses arbustos com outras cores, seja dessa parte com pedra e dessa parte aqui que está um pouquinho mais verde do que essa parte aqui. Todos esses mínimos ajustes de tom e de cor criam uma paisagem muito mais interessante. Você percebe que você pode ir até o finzinho aqui, que fica um pouquinho mais claro, ó. Você consegue ver todo o caminho. É muito legal, muito legal. Lembra que eu falei de composição ontem, quando você vai estar trabalhando com carro? Aqui mais um exemplo. Ele trabalhou, usou o rio como se fosse um espelho para fazer as reflexões. Eu acredito que isso deve ser natural. Não sei. Teria que ver um pouco mais de perto. Mas... deixa eu ver... deixa eu olhar aqui um pouco mais, galera. Deixa eu só analisar para ver essa reflexão aqui. Olha, cara, tem um filete estranho aqui nessa pedra. Não sei, viu? Não sei. Se fosse para arriscar, eu diria que o carro é fake. Mas não sei, vamos ver. Nesse caso aqui, de novo, você vê que não tem muita luz direta no carro. Então ele vai fazer esse softbox aqui. Acho que o cara acabou pesando a mão um pouquinho demais, colocou muito azul na sombra. E aqui dá pra você ver claramente que ele fez isso. De novo, galera, composição. Olha que legal. Ele tem essa parte da vegetação um pouco mais marcada para dar um contraste com o céu. Ele tem uma outra montanha lá atrás. E aí depois começa a ter um pouco mais de haze, porque se tivesse essas vegetações aqui e não tivesse essa haze, não geraria um tanto de contraste legal para isolar essa edge aqui do carro. Então tudo isso são várias coisinhas que as pessoas vão fazendo ao passar do que eles vão aprendendo, para quando você for criar uma shot de carro, ser uma coisa interessante, ser uma coisa que tenha um significado por trás. Essa foto aqui também tá bem legal. Aqui a gente já muda para um lance que tem uma luz um pouco mais definida, porém você vê aqui que ainda tem um pouco dessa área de softbox, mas você percebe que as edges do carro já estão bem mais marcadas. Então acredito que aí o sol estaria um pouco mais alto e talvez teria um pouco mais de intensidade por causa que a sombra está ficando um pouco mais marcada. Então toda vez que você tem uma sombra um pouco mais marcada, é porque o sol está um pouquinho mais intenso. E depende. Lembra que tudo depende, galera. Tudo que eu tô falando aqui vai depender de vários fatores. Então, eu tô falando disso para vocês aprenderem, para vocês estudarem e para vocês começarem a prestar atenção nisso, tá? Não sou o dono da verdade, não sou um cara que sabe tudo, sou um cara que estuda bastante e tô tentando aqui passar um pouquinho para vocês. Nessa foto eu achei bem legal por causa que você tem as árvores aqui, ó, e você percebe que por essa árvore estar um pouquinho mais perto e essa um pouquinho mais no meio aqui, você consegue separar bem os planos. Ele colocou o carro mais ou menos no meio para a direita e o crop ficou bem legal porque se você colocar a regra dos terços aqui, ó, a família, o tio, não sei, e a mãe aqui, eles estão todos na área de mais interesse da imagem, mas ao mesmo tempo, para qualquer canto que você olhar, tem algo interessante na imagem. E as cores ficaram legais também. Não pesou muito na saturação. Você percebe que a saturação maior ficou nos elementos que são vermelhos e laranjas, que acabou casando um pouco com o farol do carro aqui, porque o resto tá bem amarelinho, bem verdinho, e até tem um pouco de pedra aqui com grama morta, que fica um pouco mais desaturado. Então ele adicionando esses vermelhos, você percebe que ele até adicionou um pouco mais de vermelho aqui na madeira em si também, ó. Isso tudo vai trazendo o seu visual junto e vai harmonizando as cores para ficar uma imagem bem legal. Essa aqui também, super legal, um pouco uma action shot, né, que seria do carro passando nessas pedras com água. Mais uma vez você percebe que a luz tava
tá alta, mas não tem, não, ela tá bem indireta, porque você percebe que não tem muita sombra marcada. Tem um pouquinho aqui, então ela tá funcionando mais como um softbox. E eu acho que também seria um pouco mais de fim de tarde, porque se esse sol tivesse tão forte, iria aquecer um pouco dessas árvores, ou ia criar um highlight um pouco maior no carro. Esse shot da cidade ficou bem legal. De novo, volta naquele ponto, você vê esse L aqui, que leva a perspectiva lá para cima. Isso te permite, aumenta o campo de visão, você consegue ver da onde o carro está vindo, você consegue ver para onde o carro vai, você consegue ter interações por aqui na faixa de pedestre dos dois lados. E pelo fato de ele ter tirado a foto perto de uma árvore, traz um frame bem legal para o lado esquerdo. E eu acho que até faz uma conexão com essa parte mais off-road, né, que eu diria do projeto. Essa shot está super legal, é um pôr do sol. E você percebe que o sol você consegue ver claramente da incidência de luz aqui, e você consegue ver a sombra marcadinha e bem longa. Quer dizer que se a sombra está bem longa, o sol está mais longe. O sol está mais longe? Não, o sol está mais baixo. Porque se ele abaixar, ele vai fazendo a sombra fazer assim, ó. E as cores estão super legais. Você percebe que parece um dia meio nublado com sol no final, porque tem essa área de transição aqui no meio. Mas achei bem legal. Você percebe, ó, olha o reflexo que tem na parte que não tem o sol diretamente batendo, ó. E pela proximidade do chão e das outras coisas aqui, ó. E você percebe que por isso que reflete mais. E você vê a sombra marcadinha aqui, você vê o highlight bem legal, você vê o highlight na cara da mulher, highlight no cabelo. Nesse caso foi legal ela ser ruiva, porque o cabelo ruivo acende bastante com a incidência de sol e traz um efeito bem bacana. E você percebe que ele conseguiu trazer os tons quentes entrando, mas ele também trabalhou os tons frios nas partes de sombra. Você percebe que ele tem bastante magenta e um pouco de azul aqui, ele tem bastante magenta aqui nas áreas de sombra. E daí ele faz um fade, tendo uma hazezinha um pouco maior passando. Não sei se isso da foto, se foi essa parte aqui, não sei se isso foi da foto ou se foi proposital. Mas eu achei legal. Talvez eu daria um pouco mais de feather para ficar um pouco natural. Mas não sei, teria que ver a foto original para ver como que saiu da câmera isso. Essa aqui tá bem legal também. Esse motion blur eu não gosto muito, porque eu acho que nesse caso acabou ferrando muito não, acabou ferrando um pouco o chão aqui, sabe? Eu não achei que poderia ter ficado um pouco menos, mas de novo, os comentários de luz, de sombra, tudo vale a pena. Você percebe que o sol já está um pouco mais no topo da parte direita, e aí você tem a sombra marcada aqui. Lembra que eu falei, se o objeto está mais longe, você tem um pouco mais de feather. Se o objeto está mais perto do chão, a sua sombra vai ficar um pouco mais marcada. Essa shot ficou bem legal, porque o carro fica meio que de easter egg aqui no lado. Você consegue ver a lua e traz esse tom amarelo e quente para uma cena à noite, e traz alguns highlights super legais na grama e nas árvores, o que traz uma luminância bacana para a cena, traz um foco de luz ali, e você percebe que o carro fica na sombra aqui, ele ainda... ferrei aqui tudo. E ele ainda pega um pouquinho do highlight ali, e você percebe como que tudo tá perto e ele não tem uma luz direta no carro, ele tem bastante reflexo. Beleza? Bom, então vamos passar por tudo aqui de novo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa legal hoje. Hoje foi uma parte bem de observação, porque eu quis fazer esses 2 primeiros vídeos com uma parada de observação, um pouco de teoria e um pouco mostrando exemplos para vocês.
E aí no próximo vídeo a gente já vai para a parte prática, que eu vou trazer os meus hauls aqui, vou conversar como que eu fiz para ir produzir as fotos, o que eu pensei, e depois como que eu fiz o retoque, cheguei nas imagens final, beleza? A gente vai ficando por aqui, galera. Hugo Seneviva Retouching. A gente se vê no próximo episódio. Esse foi o DAR número 13 e eu vejo vocês no próximo capítulo.